E aí, meu, firmeza? Fala pra mim que você tá bem. Hoje eu vou falar de um livro sensacional que marcou a minha vida, que é muito bom, que me encorajou muito a crer em coisas ainda maiores. E o nome do livro é Coisas Ainda Maiores, de Reinhard Bonnke. Antes de falar propriamente do livro, eu queria falar um pouco do autor, que eu, na verdade, espero que você já saiba quem é, mas na eventualidade de você não saber quem é ainda, vou falar um pouco sobre ele. Reinhard Bonnke é o fundador da CFAN, da Christ for All Nations, que você não deve confundir com Christ for Nations Institute. Christ for Nations Institute, CFNI, é um instituto lá de Dallas, no Texas, enquanto Christ for All Nations é um instituto missionário fundado pelo Reinhard Bonnke, que fica lá em Orlando, na Flórida, e hoje na verdade é presidido pelo Daniel Kolenda. Apesar dele ter fundado, ele já tá bem velhinho e passou o comando do ministério para o Daniel Kolenda. O Reinhard, ele é um alemão que se converteu aos 9 anos de idade e recebeu um chamado de Deus para pregar o evangelho na África aos 10 anos de idade. E ele teve uma visão de Deus do continente africano sendo lavado pelo sangue de Jesus, cara. Bom, o tempo passou e ele se formou no seminário e foi finalmente pregar na África. O primeiro lugar que ele teve uma base foi em Lesoto, na África do Sul, se eu não me engano. E ele começou o ministério dele pregando nas escolas, pregando nas esquinas, nas ruas, nos pontos de ônibus, nas feiras, onde tinha, sei lá, onde tinha gente, ele tava lá pregando. E cara, ele conta que nessa época, se tivesse 5 pessoas para assistir ele pregando, já era muita coisa. E por conta da fidelidade dele, o ministério dele foi crescendo, e cada dia mais, até que Deus deu uma... Desculpa. Melhor pra fora do que pra dentro, né, Fiona? Até que Deus direcionou ele, lá em Botsuana, na África, a alugar um estádio que cabia 10 mil pessoas para fazer um evento. E ele conta que nesse evento, né, que ele estava organizando, no primeiro dia apareceram 100 pessoas. E quando ele estava pregando, cara, no meio da pregação dele, uma pessoa pega e grita: "Ah, fui curado!" E de repente outra pessoa do nada: "Nossa, fui curado, não sei o que." E por conta dessas curas que aconteceram nesse primeiro dia, no meio da pregação, sem ele falar, ele não estava nem pregando sobre cura, cara, nos outros dias desse evento, o estádio lotou. Mal sabia ele que Deus estava, na verdade, entregando um formato que ele usou para fazer as cruzadas evangelísticas dele por toda a África. Ele não fez cruzadas apenas na África, fez no mundo inteiro, acho que nos 5 continentes ele fez cruzadas evangelísticas, mas o ministério dele sempre teve um foco principal na África. Cara, o ministério dele é tão relevante, mas tão relevante, que hoje eles já totalizam 78 milhões de pessoas que se converteram nas suas cruzadas evangelísticas. Esse número é do dia 17 de janeiro de 2019. Dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, ele já foi ultrapassado, já bateu 80 milhões, já bateu sei lá quantos milhões de pessoas. E como que eles sabem a quantidade de pessoas que se convertem nas suas cruzadas? Toda pessoa que se converte, eles fazem um cartão falando com o nome da pessoa, com o endereço e o telefone, para que essa pessoa seja direcionada a uma igreja local da cidade onde ela mora. Então, totalizando, somando todos os cartões que já foram preenchidos nas suas cruzadas evangelísticas, já deu mais de 78 milhões de pessoas alcançadas pelo Christ for All Nations. Só para você ter um gostinho da relevância desse ministério no reino de Deus, né? A respeito do livro, então, propriamente dito. Cara, só o título e o subtítulo já falam muito sobre esse livro. O título é Coisas Ainda Maiores. E o subtítulo: 12 histórias verídicas que o inspirarão a fazer grandes coisas para Deus. Eu queria ler também um pedaço da introdução, só para complementar o porquê desse livro. Tá lá na página 12, ele fala assim: "Eu sou o Reinhard Bonnke, tudo que faço você pode fazer 10 vezes mais. Eu quero ajudá-lo a preparar-se para os dias de colheita à frente. Venha para perto de mim e deixe-me contar-lhe histórias que o convencerão de que o que eu disse é verdade. Você é capaz." Ou seja, esse livro ele escreveu para nos encorajar a crer em coisas ainda maiores, por isso o título. E o livro consiste em 12 capítulos, em cada capítulo ele conta uma história do ministério ou da vida pessoal dele, de coisas que Deus fez na vida dele e através da vida dele, de uma forma a encorajar a gente a crer em coisas ainda maiores. É como se ele falasse assim: eu que sou uma pessoa simples, fui usada dessa forma por Deus, por que Deus não usaria você também da mesma forma? Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores que o próprio Jesus.
Então eu creio que a gente pode crer coisas que a gente pode fazer coisas ainda maiores que Jesus e também do que o Reinhard Bonnke. E é cada história nesse livro, meu Deus, hein? E uma das coisas que mais me chama a atenção nesse livro é a narrativa, a forma como ele constrói a narrativa das histórias que ele conta. Porque ele não chega e pá, conta a história, é isso e tal. Não, ele dá todo um tom de dramaticidade, cara. Eu acho muito legal, ele fala aquilo que ele tá pensando, aquilo que ele tava sentindo naquele momento. E sei lá, ele vai te envolvendo na história e é muito gostoso, é uma leitura muito fácil. Alguns exemplos de história que ele conta, né? Ele conta essa história da vez que Deus direcionou ele a alugar um estádio lá em Botsuana, só que ele conta muito mais detalhes, lógico. Ele também conta uma história, por exemplo, de uma mulher cadeirante que foi curada num evento que ele fez lá na Inglaterra, se eu não me engano. Inclusive, o vídeo dele orando por essa mulher andando e depois correndo, sendo curada, tá no YouTube, cara. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição pra você dar uma conferida, porque vale a pena. Mas a história que mais me chama a atenção nesse livro é do capítulo 7, cara. Que ele conta de uma vez que ele foi fazer uma cruzada na Nigéria e os muçulmanos tocaram anarquia na cidade chamada Kano, na Nigéria, e deram os canos nele. E cara, os caras não queriam de jeito nenhum, porque ele já era um evangelista conhecido na época, né? Já tava fazendo várias cruzadas. E quando os muçulmanos souberam que ele tava na cidade, cara, eles tocaram anarquia, meu, pra você ter noção. Ele disse que uma hora ele olha assim pra cidade e ele via fumaça subindo, assim. Porque os caras estavam destruindo tudo, de casa em casa, até achar o Reinhard Bonnke pra matar ele. Tanto é que ele teve que ser escoltado pelo exército da Nigéria pra ir embora do país. E ele ficou banido do país por vários anos. Até que finalmente no ano 2000, né, esse acontecimento foi em 91. Então ele ficou 9 anos banido, 8, 9 anos banido, 9 anos. Até que em 2000 ele pôde voltar e fazer uma cruzada evangelística. E aí nessa cruzada do ano 2000, cara, em uma noite compareceram 1.600.000 pessoas para assistir a pregação dele. Uma noite, uma pregação, 1.600.000 pessoas. E nesse mesmo dia, 1 milhão de pessoas se converteram e assinaram aquele cartão lá. 1 milhão de pessoas em um dia. E se você totalizar uns 6 dias desse evento, dessa cruzada que eles fizeram na Nigéria, no ano 2000, mais de 3 milhões de pessoas se converteram. Cara, o tempo perdido que ele teve, né, que ele ficou banido pela Nigéria, foi tudo compensado em 6 dias, em 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas se converteram na cruzada dele, cara. Como Deus é sensacional. E logicamente ele conta muitos detalhes dessa história, do que aconteceu, de como foi, né? Vale a pena ler esse livro, cara. Espero que esses relatos já estejam te dando uma vontade de ler esse livro, porque vale a pena. E eu queria contar um pouco melhor a história do capítulo 4, que se chama Diamantes e Dança de Boate. É uma história que aconteceu no ano de 1973 na cidade de Kimberley, na África do Sul. Uma cidade que na época tinha 100 mil habitantes e era daquelas comunidades, sabe, que fica isolada na montanha. Muito conhecida pela extração de diamantes que tinha na região. E o pastor da cidade de Kimberley chama ele para pregar então no final de semana inteiro, né? Sexta, sábado e domingo. E o Reinhard Bonnke vai lá e prega no primeiro dia, na sexta-feira. E ele diz que quando ele estava pregando, ele olha assim pra plateia, né, para as pessoas que estavam assistindo ele. E cara, só tinha velho, não tinha jovem dentro da igreja. Tanto é que depois que o culto acaba, ele vai conversar com o pastor que estava recebendo ele e fala assim: meu, cadê os jovens da sua igreja? Eu só vi velho. E aquele pastor triste, né, com uma situação, ele fala: realmente, cara, não tem jovens na minha igreja. Mas vem comigo, eu vou te mostrar onde os jovens de Kimberley estão. E ele diz que ele pega o Reinhard Bonnke de carro e leva para um certo bairro lá, na frente de uma construção. E essa construção tava cheia de neon e tava escrito bem grande, boate. E aquele sonzeira tocando e tal. E o pastor vira para ele e fala assim: é aqui que os jovens de Kimberley estão. E o Reinhard Bonnke, ele diz que ele sente uma tristeza muito grande nesse momento. Que ele fala assim: cara, como que a igreja vai competir com a balada? Não tem nada na igreja que esses jovens, sei lá, que atrai esses jovens para a igreja, né? E como que a gente vai alcançar essa geração? E o pastor que tava recebendo ele falou assim: vamos dar uma entrada aí nessa balada pra gente ver o que tá acontecendo. E o Reinhard Bonnke já vira assim: não, pelo amor de Deus, que vão pensar de mim se eu entrar nessa balada? Só que no momento que ele falou isso, cara, o Espírito Santo falou ao coração, sei lá, trouxe um testemunho interior de que ele deveria entrar. E o pastor que tava recebendo não insistiu: não, vamos entrar, só dá uma olhadinha e tudo mais. E ele acaba aceitando e entra então na balada. E ele diz que no momento que ele entra pelas portas da balada, cara, Deus dá uma visão pra ele. Ele vê vários jovens dançando e de repente a cena congela. E Deus começa a mostrar toda a solidão, todo o temor, toda a insegurança que aqueles jovens sentiam, o vazio que existia dentro do coração daqueles jovens.
e de repente ele foi tomado por uma compaixão muito grande por eles e também por um testemunho interior de que ele pregaria naquele lugar. Então o Espírito Santo fala pra ele: vai atrás e acha o dono dessa boate. Então ele vira pro pastor e fala assim: meu, a gente precisa falar com o dono dessa boate. E o cara fala assim: mano, mas por quê? Ele fala assim: eu vou pregar nesse lugar e eu preciso falar com ele. Aí ele fala: você tá maluco, cara? Você vai, como assim? Aí de repente ele sai pela boate perguntando onde estava o dono daquela boate, e até que indica uma salinha lá, e ele acha a salinha, então vai falar com o dono da boate. Ele diz que o dono da boate era tipo um homem de meia idade assim, com um visual bem roqueiro da década de 70, né? E ele vai falar com aquele homem e fala assim: eu sou Reinhard Bonk, eu sou alemão, e eu gostaria de pedir permissão pra você pra pregar na sua boate por 5 minutos. E o cara vira pra ele: meu, você tá maluco, velho? Pega e dá as costas pra ele, nem dá bola porque ele tá falando. Ele diz que olha pra ele, né, vê o visual de crente, né, porque ele tava de terno e gravata. E naquela época na igreja se usava terno e gravata, até hoje, né, em várias igrejas, mas lá era mais comum. Enfim, ele dá as costas e vai embora. E nessa hora o Espírito Santo fala: cara, vai lá e fala da visão que você teve pra aquele homem. Aí ele vai atrás do homem e fala assim: meu querido, você acha que os jovens dessa cidade estão encontrando na sua boate aquilo que eles realmente precisam pra vida deles? E ele diz que quando ele fala isso pra aquele homem, ele muda a face dele, o semblante, ele fica meio triste e fala: cara, realmente, eu venho refletindo sobre isso, eu tenho filhos, né? E uma coisa que eu sei é que meus filhos, esses jovens, não estão encontrando aquilo que eles realmente precisam dentro da minha boate. Então vamos fazer o seguinte: amanhã você volta aqui e à meia-noite eu vou te dar 5 minutos pra você pregar pros jovens. E o Reinhard Bonk diz que ele sai animado, cara, nossa, Deus vai fazer algo, não sei o que, sai muito animado. Bom, o dia passa, o sábado chega, e naquele sábado ele prega na igreja daquele pastor mais uma vez, só que ele diz que ele pegou super mal, porque ele só pensava naquilo que Deus queria fazer naquela boate. Termina a pregação, vai lá e se troca, coloca uma roupa mais casual, tira o terno e gravata pra ficar um pouco mais, né, mais camuflado. E o mais engraçado é que ele diz que ele pega a gaita de foles dele, leva junto com ele. Não sei porquê, ele não toca, mas não usa pra nada, mas ele diz que ele levou a gaita de foles na balada, na discoteca. Aí chegam 11h30 na boate e ficam esperando. E ele diz que aquela boate tava pulsando, tinha muito mais gente naquele dia do que no dia anterior. A meia-noite chega então, ele vai lá, pega o microfone, eles desligam o som, né? Ele pega o microfone do DJ e começa a pregar. Ele tinha 5 minutos. Cara, ele diz que nesses 5 minutos ele começa a pregar e o Espírito Santo começa a mover naquele lugar. E de repente as pessoas começam a chorar. E ele diz como pregador, quando as pessoas começam a chorar, é hora de fazer o apelo. Então ele faz o apelo e fala assim: meu, quem que quer se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele diz que a balada inteira levanta a mão, ele faz oração, eles repetem, cara, entregando a vida pra Jesus. E é isso aí, cara. Massa pra caramba, aconteceu tudo isso, um milagre, não sei o que, todo mundo se converteu na balada, yes. Aí ele diz que ele, né, sai, vai embora, né, prega no domingo na igreja do cara e depois vai embora pra sua cidade. 1 ano se passa, cara, e ele é chamado novamente pra pregar naquela igreja, naquela cidade. E logo que ele chega nessa cidade, 1 ano depois, o pastor pega ele e fala assim: cara, eu preciso te mostrar uma coisa. Ele pega novamente de carro e leva ele para um bairro lá na frente de uma construção. E aquela construção era aquela boate de 1 ano atrás. Só que dessa vez, quando ele olha para aquela construção, ao invés de ter um monte de neon e escrito boate, na verdade tinha uma grande cruz branca na fachada. E ele, logo que ele vê, ele já se toca: cara, aquela boate virou uma igreja, velho. E o pastor já convida ele pra falar assim: cara, a gente precisa entrar pra você olhar como tá lá dentro. E ele diz que ele entra e ele já vai, todo aquele sentimento de 1 ano atrás dele entrando naquela boate, com aquele sonzeira pulsando, ele vem à mente dele. Quando ele abre as portas daquela igreja agora, né, ele é recebido pelo DJ, pelo operador de luzes e por vários jovens que estavam dançando na boate naquele 1 ano atrás. E aqueles jovens tinham se convertido aquele dia e hoje eles eram crentes, cara, e faziam parte daquela comunidade. E eles contam que uma outra igreja de outra cidade enviou um pastor pra pastorear aquela igreja, né? Depois que ele pregou, pouco tempo depois, aquela balada faliu e eles fizeram uma igreja naquele lugar. Cara, que história extraordinária, como Deus, nossa, cara, Deus pegou uma boate e transformou ela numa igreja, cara. Esse é só um exemplo de histórias extraordinárias que tem nesse livro. É muito, nossa, cara, como Deus é grande. O que mais me indigna é que eu deixei esse livro, cara, eu ganhei esse livro, né? E eu deixei esse livro parado na minha estante por muito tempo.
até que assisti um vídeo do Israel Subirá, inclusive esse vídeo vai estar aqui na descrição, e que ele fala que esse livro foi um livro que marcou a vida dele a crer em coisas maiores, que era um dos melhores livros que ele tinha lido na vida dele. E quando eu vi esse vídeo eu falei assim, mano, o que esse livro tá fazendo parado na minha estante, velho? Nossa, eu sou maluco. Peguei esse livro na hora, cara, e comecei a ler. Nossa, esse livro impactou minha vida demais, cara. Realmente, a proposta dele é te fazer crer em coisas ainda maiores. E realmente, cara, não tem como você ler esse livro e não sair crendo em coisas ainda maiores. O Reinhard Bonk fala, né, que muitas vezes vem pregadores falando pra ele, fala assim, Reinhard, eu tenho um chamado para pregar o evangelho, eu tenho um chamado para ser evangelista, só que nenhuma igreja me dá uma plataforma para eu pregar. E ele diz que ele vira para esses caras e fala assim, meu querido, eu vou te dar uma plataforma para você pregar. Vá nas ruas, nas esquinas e comece a pregar o evangelho. E foi exatamente a forma como o Reinhard começou o ministério dele, né? Pregando nas feiras, nos pontos de ônibus, na rua, em qualquer lugar, cara. Como ele disse, se tivesse 5 pessoas para ouvir ele, já era gente demais. E Deus honrou ele, essa iniciativa dele, a fidelidade dele de pregar o evangelho. Ele entendeu, eu tenho chamado e não interessa se uma igreja vai me dar uma plataforma para pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho, esse é o meu chamado, esse é o meu destino. E por conta dessa fidelidade, cara, o ministério dele cresceu. Até que chegou, ele pregou para uma multidão de 1.600.000 pessoas no ano 2000 na Nigéria. 1.600.000 pessoas, cara. Cara, como eu disse, esse livro te encoraja, cara, a crer em coisas ainda maiores. Se Deus usou esse alemão, cara, um cara normal, um cara como eu e você, que simplesmente entendeu que tinha um chamado e foi atrás e foi pregado, e não interessava a barreira que existia. Ele entendeu. Eu tenho um chamado para pregar o evangelho na África e eu vou pregar nem que seja na rua. E Deus honrou ele, cara, eu creio. Eu duvido que se você pegar esse livro e ler, você não vai se sentir encorajado em crer em coisas ainda maiores. Jesus disse que nós faremos coisas ainda maiores que ele. Cara, Jesus disse que nós podemos fazer coisas maiores que Jesus, muito maiores ainda do que um Reinhard Bonk, que é muito menor do que Jesus, não é mesmo? Bom, era isso aí que eu tinha para falar hoje sobre esse livro. Eu espero ter te encorajado a ler esse livro, cara. Esse livro vai te edificar muito, como edificou a minha vida. Quero agradecer de uma forma especial a Cefam, Christ for All Nations, o escritório aqui no Brasil, lá em Curitiba, que enviaram esse livro de graça pra mim, né? Aliás, esse não é um vídeo patrocinado, tá? Que fique claro, eu fiz isso por vontade própria, porque esse livro realmente me edificou a minha vida. É isso aí, meu. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comente, fala pra mim o que você achou desse livro, se você leu, fala pra mim o que você achou dessa história, meu, nossa, se você tá incendiado que nem eu, nossa, velho, esse livro é sensacional. É isso aí, se inscreva, ative o sininho, a gente se vê até a próxima, falou!